a fazer a diferença, né? Com esses irmãos que estavam ali no início da vida da igreja, no meio dos crentes. Nós vamos ler Atos capítulo 2, nós vamos ler um versículo aqui. Hoje nós vamos falar sobre, está escrito aí, perseverança na comunhão. A gente já abordou alguns aspectos da vida da igreja, e hoje eu quero apenas me deter nesse detalhe. Atos 2, 42, falavam que esses irmãos perseveravam. Estamos falando ali dos primeiros crentes, daqueles que se converteram após aquela pregação, foram acrescentadas várias almas à igreja. Eles estavam agora caminhando, iniciando a vida como igreja, aprendendo, recebendo diretamente dos apóstolos o que era realmente aquilo que o Senhor esperava de uma igreja, a base de uma igreja, de crentes. E aqui nós temos um detalhe. Atos 2, vamos ler só o 42. A gente está lendo todo ele aqui sempre, mas hoje eu vou ficar só no 42 para pegar bem o que nós interessamos hoje. A Bíblia diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós já falamos alguns aspectos dessa igreja, desses irmãos. Aqui nós temos uma parte desse texto que diz que esses irmãos perseveravam. Em outra versão diz que eles continuaram firmemente. Eles mantinham firmes naquilo que eles tinham recebido. E uma das coisas que eles mantinham firmes era a comunhão. Perseveravam na comunhão. A palavra perseverar aqui no texto que nós lemos, ela tem um sentido de conservar-se firme, constante, ir até o fim, sem deixar-se abalar, sem deixar-se demover. A nossa vida como igreja, ela precisa ser mantida de forma firme. Uma das coisas que mais tem sido usada por Satanás para destruir a vida de cristãos, ele entra na questão de firmeza. Hoje, no mundo que nós vivemos, a gente não tem muitas pessoas firmes com nada, né? Pessoas hoje começam um negócio e já desiste. E a gente tira isso até para nossas vidas. Eu estava esses dias olhando minha biblioteca lá e pensando quantos livros eu comecei a ler e não terminei, né? A gente começa a ler e de repente, por alguma razão, você para de ler e vai para outra coisa. Quantas pessoas começam um curso? Esses dias eu estava conversando com um amigo e ele falando que já começou 4 cursos na faculdade e não terminou nenhum. E aí você começa a ver isso aí, alguns exemplos. A nossa geração não é uma geração de pessoas que têm firmeza, porque tem tanta opção, tanta coisa, que as pessoas não se firmam. E o nosso inimigo usa isso muitas vezes para jogar isso dentro da igreja, na vida dos cristãos. Quantos crentes começam a caminhada cristã e desistem? Quantos crentes começam e não firmam? Está firme no propósito, animado, vai, acabou. Olha a história. Olha a nossa história aqui. A gente esse ano faz 35 anos. Olha os anos aí que passamos. Quantos irmãos passaram e não estão mais firmes? Quantos projetos começaram e não se firmaram? Por quê? Várias razões. Mas aí a gente encontra algumas coisas. Porque, vamos ser, né? Lógico. Se começar um livro e não terminar, não tem problema. Não foi firmeza, mas não faz diferença. Você vai ler quando puder. Você começar um curso e ver que não é aquilo que você queria e você mudar para outro, tem problema. Mas tem coisas que se você não firmar, vai fazer uma grande diferença. Tem coisas que se você não for perseverante, vai fazer um problema muito sério. Por exemplo, a gente traz a perseverança no casamento. A pessoa começa o casamento, qualquer coisa desiste. Qualquer probleminha é motivo de desistir do casamento, separar, largar. Se não tiver perseverança, eu acho que nós aqui que estamos casados aqui, se nenhum de nós aqui tivesse perseverança, ninguém estava casado mais. Porque problema, briga, luta, a gente sempre tem. O que mantém é a perseverança, o compromisso. Então tem coisas que a perseverança faz muita diferença. E na vida da igreja, aí então é fundamental. Então ser a igreja é fundamental. E é por isso que aqui a palavra traz que esses crentes, eles perseveravam em algumas coisas. E dentre essas coisas nós temos aqui na doutrina dos apóstolos, nós já falamos, é o fundamento, na comunhão, no partir do pão e das orações. Irmão, isso é fundamental. Isso aqui, se não tiver perseverança, dá tudo errado na vida cristã.
E aí nós temos aqui perseverar, continuar firme, não deixar abalar, porque vai vir muitas coisas para tentar fazer com que eu e você não sejamos perseverantes nesses atributos que são base para a vida da igreja, para a vida cristã. Isso aqui é base, isso aqui é importante a gente manter. E nós vamos hoje falar. Muitas igrejas perseveram na doutrina, né? Na prática da ceia, nas orações, mas esse versículo, e eu fiquei pensando muito nisso aqui, irmãos, porque junto com a ceia do Senhor, junto com as orações, está o que junto aí, né, no versículo? A comunhão. Então tem gente que fala, não, eu não perco a ceia, porque a ceia é importante. Eu não oro, eu não deixo de orar, oro sempre, porque oração é importante, mas não gosto de participar de nada da igreja. Não gosto de ficar junto com os irmãos, não gosto de festa na igreja, dia que tem jantar na igreja eu nem vou, dia que tem festinha eu não participo, na casa do fulano eu não vou, no sul de casa, eu não gosto de estar junto. Mas então está errado. A ceia, a oração e a comunhão com os irmãos estão no mesmo versículo, estão no mesmo nível. Então, da forma com que a oração é importante, a forma com que a ceia do Senhor é importante, a comunhão com os irmãos também é no mesmo nível. Está no mesmo versículo. Nós precisamos manter a comunhão, preservar a comunhão, que é aquela palavra tão conhecida, a koinonia, não é? Que é ter tudo em comum, é manter unidade, sabe? Viver em comunidade, relacionar-se. É base para a igreja. A gente vem para cá e aqui a gente forma uma família. E é desafiador. Tem desafios. Mas a gente precisa perseverar nisso. Nós somos exortados, irmãos, a perseverar na comunhão. O que é a comunhão? Estava conversando hoje com uma pessoa sobre isso. Comunhão é a capacidade de tornar comum aos outros um bem que é meu, tomar a dor dos outros, fazê-la comum na minha vida, e Paulo resume isso dizendo: alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Isso é comunhão que a gente precisa ter como igreja, e a gente é chamado a exortar, chamado a vivenciar isso, exortado a viver isso como igreja, tomar a dor do outro. O outro está sofrendo, eu olhar para o meu irmão, para a minha irmã que sofre, e não falar assim, graças a Deus que não é comigo, graças a Deus que é com a vida do fulano, é com a família do fulano, é com a casa do fulano, não é comigo. Eu preciso tomar a dor daquele irmão. É saber alegrar com o irmão. Deu certo na vida do irmão, eu preciso saber alegrar nisso. Não falar com o fulano, nem merece isso, não sei porquê, né? Fulano está ganhando dinheiro, fulano está ficando rico, fulano ficou isso, fulano. E alegra com ele também. É isso que é a unidade, é tomar a dor do outro, alegrar com a alegria do outro. É ter comunhão em todas as áreas, seja na dor, na aflição, na luta, nas privações, nas provações, e na alegria, no gozo, no momento bom, no momento ruim. Saber chorar com os que choram. Você perder sono com o problema dos outros. É você passar a madrugada orando com um problema que você não tem nada com isso. É você ficar muito feliz quando alguém compra um carro novo, quando alguém reforma uma casa, quando alguém consegue uma coisa que você queria. Você fica feliz com isso de verdade. Sabe? Isso é comunhão, unidade. Agora, por isso que é um desafio. Porque a nossa natureza é contrária a isso. A nossa natureza é querer para mim, né? Não, mas eu não merecia isso. Eu que era bom, desce para mim, por que não dá para o outro? Por que o outro consegue e eu não? E aí isso não é a nossa nova natureza em Cristo. A nossa nova natureza deve nos fazer alegrar com o outro. Mesmo que isso seja algo que eu queria muito, mas não aconteceu comigo, aconteceu com o outro, que bom. De verdade, sem falsidade. Sabe, irmãos, é desafiador. Mas é por isso que nessa base aqui a gente vê muito a presença da oração, a presença do Espírito Santo, a vida nova em Cristo. É por isso que esse texto, ele não é para qualquer um. Esse texto aqui é para quem? Para crente, para quem já nasceu de novo, para quem tem o Espírito Santo de Deus.
que tem essa capacidade de vivenciar isso. Porque no mundo isso aqui é raro. E é por isso que a gente tem que insistir nisso. Insistir nessas coisas. Comunhão, unidade, precisa haver na igreja. Precisa existir na igreja. Como é que eu vejo isso? Eu separei alguns versículos aqui. A gente vai ser bem na Bíblia mesmo aqui. Alguns exemplos de perseverança no amor, na comunhão. O primeiro deles nós colocamos aqui o Senhor Jesus, né? João 13:1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo. A parte final do versículo revela um negócio bem interessante. A parte final diz assim: amou-os até o fim. Jesus amou os discípulos quando ele falava: segue os discípulos deixaram de seguir. Jesus amou os discípulos para quando Jesus ia para qualquer lugar, os discípulos iam, sabe? Ajudavam. Jesus amou aqueles discípulos. Mas Jesus amou os discípulos ainda quando chegou a hora de ser preso, que todos correram. Jesus amou os discípulos quando eu me arrepio de pensar assim, quando Jesus mais precisou, Pedro falou: não te conheço, não sei nem quem é. Quando Jesus estava na cruz, não tinha ninguém perto dele, não, ele mais sofria, não tinha ninguém. Mas aí diz a Bíblia que ele amou-os até o fim. Jesus amou até o fim. Isso é exemplo de amor. É amar. E assim a gente tem que aprender. Vai ter hora que você não vai encontrar ninguém. Vai ter hora que você vai estar sofrendo sozinho. Vai ter hora que você pensa assim: pô, eu achava que poderia contar com fulano nessa hora, porque fulano morreu, não está nem aqui perto de mim. Eu achava que fulano era alguém que estava junto e não está mais. Mas sabe o que eu preciso aprender a fazer? Amar, continuar amando. Amar. Somos exortados, chamados a isso. Esse é um desafio, um exemplo de perseverar na comunhão e no amor. Se fosse fácil, não precisava perseverar. Se fosse uma coisa boa demais, não precisava perseverança. Precisa de perseverança porque exige dedicação. É difícil. Nosso Deus, exemplo de Deus Pai, né, também, Deus 13:5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-nos com o que tendes, porque Ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. Sabe, o seu costume, a sua vida, a sua forma de viver deve ser assim, sem avareza, contente com o que você tem. Por quê? Porque o mais importante nós temos, que é a promessa do Senhor: eu não vou te deixar e nem vou te desamparar. Se a gente entendesse isso aqui plenamente, a gente conseguiria viver mais em unidade, a gente conseguiria viver mais em comunhão, contente com o que tem, sabe? Viver uma vida sem avareza, contente. Isso aqui que faz muitas vezes a pessoa querer que atrapalha a comunhão é a falta de contentamento, é o excesso de avareza, é eu querer mais, eu querer sempre mais, nunca estar contente. E então tudo que acontece com o outro eu quero para mim. Isso nunca vai me dar contentamento. E nós não podemos ser assim, nós somos chamados a deixar isso de lado. Tem um homem na Bíblia que eu quero mencionar também, 2 Timóteo, capítulo 1:16, Paulo fala dele. Eu deixo aí para as grávidas, né, a sugestão desse nome aí, ó. Onesíforo. A Jéssica, fica olhando aí. O nome bonitinho. Onesíforo, ele foi uma pessoa que, quando o Paulo foi abandonado por muitos, porque ele estava preso, Onesíforo ficou junto. Eu falei isso porque eu não tenho mais filho, né? Onesíforo, ele ficou junto. Olha, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Onesíforo, quando Paulo foi preso, que estava todo mundo com vergonha dele, muitos abandonaram Paulo, Onesíforo ficou firme. Onesíforo teve vergonha de falar que era amigo do Paulo que estava preso, sabe? Então ele ganha destaque aqui. Sabe o que Onesíforo fez? Perseverou na comunhão. Tinha tudo para largar Paulo lá, mas ele manteve firme, seguro. Isso é algo que nos chama a atenção. Então, nós precisamos seguir esses exemplos de perseverar na comunhão, de
de lutar contra, muitas vezes, a nossa vontade, a circunstância, aquilo que aparenta aos nossos olhos, é perseverar na comunhão. Mas, irmãos, eu sei, eu passo isso aqui para vocês, eu estava estudando aqui, preparando esse estudo, e eu sempre pensava, não é fácil. Perseverar na comunhão não é fácil. A gente aqui somos pessoas diferentes, cada um com a sua família, com a sua natureza, com a sua casa, cada um com as suas lutas, e aí a gente chega tudo aqui dentro e forma uma família só, vem de tantas bases, tantas formações, não é fácil, mas nós somos chamados a isso, nós somos chamados a viver em família. E aí o que nós encontramos? Algumas bases para perseverar. Primeiro, nós temos que ter disposição para o que? Está escrito aqui, quem consegue ler? Perdoar. Irmão, para manter comunhão na igreja, se a gente não estiver pronto para perdoar uns aos outros, a gente inspira cada um para um lado. A igreja precisa existir essa disposição para o perdão. Mateus 18, versículo 21 e 22 diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhes perdoarei? Até 7? Jesus respondeu: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Você já fez essa continha? Você já tem o seu caderno marcado ali para ir riscando? Quantas vezes falta ainda? Não é? Às vezes você vai fazer a conta e vai riscando 1, 2, 3, 249 vezes, né? Mas Jesus não está falando em números exatos, não. Pedro, quando falava de 7, ele estava falando de um número, mas Jesus vai trazer um número que fala da perfeição, não era o número 7. Jesus está falando para Pedro, se fosse traduzir do nosso português, Jesus falava assim: Pedro, não tem conta, meu filho, perdoa. Não tem limite. É um número que não vai ter limite. Nós somos chamados para perdoar. E sabe por que Jesus falou isso? Porque nós vamos ter que viver a prática do perdão como irmãos muitas e muitas vezes. Sempre que eu acho difícil perdoar alguém, e isso é uma coisa que eu penso muito, sempre que eu acho difícil perdoar alguém ou engolir alguém, eu sempre penso que tem alguém que também acha difícil engolir. E então eu perdoo, porque eu sei que também não é fácil. Sabe, do jeito que eu acho algumas pessoas difíceis de conviver, tem gente que me acha difícil de conviver também. Por quê? Porque nós todos somos imperfeitos, nós somos falhos. Do jeito que eu fico triste quando alguém pisa no meu carro, eu certamente piso muito no carro das pessoas. E eu acho que o meu pisar dói mais, porque eu sou mais gordo que muita gente. E sabe de uma coisa? A convivência entre a igreja precisa ser na base do perdão. Porque se não perdoar, a gente espana. Se não perdoar, fica aquele negócio esquisito, cada um com um canto. Sabe? Fica cada um com um bico torcido, você está engolindo. A gente não foi chamado para engolir uns aos outros, a gente foi chamado para viver em comunhão. Perdoou, me magoou, doeu, me fez chorar, fez, mas eu perdoo, esqueço e bola para frente. Vamos continuar. Zero. É assim que a gente precisa viver como igreja. A gente só vai viver em comunhão, conforme a exortação aqui da palavra, se nós estivermos dispostos a fazer isso, a avançar no perdão. Está disposto a perdoar? É triste, né? É triste quando a gente vê pessoas que têm dificuldade em conviver juntos no seio da igreja. E não tem nada que não possa ser resolvido. Não tem nada que não possa ser resolvido, ser perdoado. Sabe? Tem coisas que a gente precisa parar de carregar. Talvez o outro nem está aí mais com aquilo, você está aí carregando mágoa da coisa do outro que ele não está nem lembrando mais. E você sofrendo com isso, segurando um carvão na sua mão para jogar nele, eu sei que está queimando a mão. Sabe? Esses dias eu até comentei o caso de uma igreja em Belo Horizonte, que ela tem o mesmo ambiente nosso aqui. Aí uma pessoa chegou, o lado daqui estava cheio, a pessoa chegou, olhou, e a pessoa aqui vazio, e a pessoa foi em pé lá na porta. Aí fulano falou, foi lá, né? Joguei isso lá em Belo Horizonte, gente, não vou falar de Jacarão não. Aí o fulano foi lá e falou assim: olha, tem cadeira de cá. Ah, não, daqui eu não vou sentar não, porque fulano está ali. Ah, muito triste uma situação dessas. Muito triste.
precisa aprender a viver em comunhão. Não deve ter ninguém na igreja que você não sinta bem sentado lá dele ou dela. Tem que trazer ele para junto. Por quê? Porque nós somos uma família. A gente pode até ficar com raiva, pode até chorar, mas se a gente perdoa, apaga, esquece e bola para frente. Isso é perseverado comigo. E é isso que nós somos chamados. E a base disso só acontece se eu tiver disposição para perdoar. Lembra, meu irmão, lembra, minha irmã, você foi perdoado. Você só não vai para o inferno porque Deus te perdoou. E agora você está se achando melhor do que Deus que quer perdoar alguém que te ofendeu? Você não vai para o inferno porque Deus te perdoou. E alguém que fez uma coisa que te ofendeu, você não perdoa. Ah, mas aí você está sendo mais exigente do que Deus. Não deve existir nada. Mas se o cara não perdoado fica com os dois pecados, fica com dois, justamente. Fica do dele, a condenação dele, e do outro. Fica daquele que não perdoa ele. É verdade. Agora, e aquele que perdoar, ficou livre, e aquele que não perdoa recebeu outro. E foi bom você mencionar isso, Benedito, porque até eu tinha esquecido de colocar aqui e ia passando. Existem casos de relacionamento em que o outro não aceita o seu perdão, o outro não quer, e aí você fala, e agora? O que eu faço? Perdoa e deixa abraço na cabeça do outro. Se a pessoa não quer, você não tem obrigação de ir lá e falar, a gente vai dar certo agora porque eu te perdoei. Não, você perdoa e deixa lá. Se ele não quer, problema é dele, não é seu mais. Abraça agora vai ficar na cabeça do outro, não sua mais. Não é porque o outro não quer que agora você fica carregando a raiva por causa do outro, não. Deixa pra lá. O que Jesus continua nos trazendo de orientação? A palavra nos traz de orientação para nós vivermos bem. Efésios 4, verso 31, 32. Olha o que Paulo diz aí. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia sejam tiradas dentre vocês. Antes sede uns para com os outros o quê? Benignos, misericordiosos, perdoando-nos uns aos outros. Como o quê? Olha a parte final aí, ó. Como também Deus nos perdoou. Já foi perdoado? Então tem a disposição para perdoar. O perdão de Deus para nós não está condicionado em nós perdoarmos, não. Isso eu não concordo. Não tem nada do perdão de Deus está condicionado a nós perdoarmos. Porque senão dependeria de mim o meu perdão de Deus. Mas a forma com que eu fui perdoado, eu preciso perdoar. Da forma com que eu fui perdoado. O perdão de Deus para com a minha vida, e eu volto a reforçar isso, que isso fica claro na vida da igreja, a forma do perdão para mim não depende de nada que eu fizer, porque senão não seria algo totalmente divino, perdão. É totalmente de Deus. Mas a minha forma de perdoar depende de eu viver, por quê? Porque eu fui perdoado. Eu fui perdoado, preciso perdoar. E agora quem fala? Tira então, como é que a gente vive melhor? Tira da sua boca ira, cólera, palavras ruins. Seja benigno, fala bem. Seja misericordioso. Para de amaldiçoar, para de reclamar. O problema é que às vezes os relacionamentos são tão difíceis, porque a pessoa não traz uma palavra de bênção. É gente que tem prazer em jogar o outro no chão, em criticar. Eu não sei se você conhece gente assim. Gente que só te olha para fazer uma crítica. Se não for para fazer uma crítica, ele prefere não falar nada. Não dá um elogio, não fala uma palavra boa, mas não perde uma chance para te criticar. Não perde uma chance para querer te desanimar, falar mal, não é? Nunca chega perto de você, também aqui não tem esse tipo de coisa, né? A gente está falando de outros lugares. Nunca chega perto de você para falar nada de bom. Mas se for falar mal de alguém, corre para o seu lado para falar alguma coisa. Isso não pode existir. Isso não deve existir. Paulo diz aqui, isso fique tudo longe de você. Longe. Se não for para elogiar, não fala. Melhor. Se não for para falar bem, fica calado. O mundo é tão difícil, irmãos. Todo dia chega para nós tanta coisa ruim, e ainda bem os crentes, irmão, ao invés de falar bem, fica falando mal, só reclamando, questionando, apontando. Sejamos abençoadores. Nossa boca seja apenas para abençoar o outro. Né? Ah, mas o fulano, eu sei, às vezes você
merece que a gente fale, mas vamos abençoar e deixe que Deus trate com ele. Ora por ele, deixa Deus tratar. Vamos esforçar para viver assim. E eu vou caminhando já. Como sempre, o tempo não vai dar para passar tudo que eu preparei, mas vamos lá. Segundo, nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual é o meu sentimento? A humildade. A igreja é lugar que precisa existir humildade. A gente estava lá em Umari, sexta-feira, e aí quem pregou lá foi o doutor Fernando. E aí ele chegou lá e tal, e a gente foi falar assim: ô doutor Fernando, prazer que eu senhor aqui, eu falei assim: aqui eu sou o irmão Fernando. Ele falou: irmão Fernando. Ele falou: aqui eu não sou o doutor Fernando, eu sou o irmão Fernando. Eu não sei qual o sentido que ele disse, mas eu achei aquilo assim extremamente importante. Porque ele estava dizendo que aqui eu não sou doutor, eu sou um irmão. E precisa ser esse o sentimento da igreja. Não tem ninguém melhor que ninguém. Tem ninguém mais importante do que ninguém. Tem ninguém que tem porque conhece mais, porque sabe mais, que é melhor do que ninguém. Não, aqui nós somos todos irmãos em Cristo. É por isso que eu sempre insisto, né? Eu fico muito feliz quando sou chamado de irmão Paulo, porque isso mostra que nós todos somos irmãos em Cristo, mesmo nível, mesmo padrão. E a gente precisa, dentro da igreja, procurar manter essa humildade. Não tem ninguém maior, melhor do que ninguém. Filipenses 2, versículos 4 e 5, tem um texto extremamente importante, difícil, desafiador para nós, onde diz assim: não atente cada um para o que é propriamente o quê? Vamos lá. Seu. Cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É desafiador ou não é, Senhor? É muito. Não tende propriamente o que é seu, mas o que é dos outros. A vida da igreja, a gente precisa estar preocupado mais com o dos outros do que com o meu. O que é isso? É eu chegar num lugar e ter uma cadeira só, e eu quero sentar naquela cadeira, mas aí eu sei que vai chegar alguém, ou chegou alguém que quer sentar naquela cadeira, o que eu faço? Eu levanto e falo: pode sentar. Mas eu estou cansado, eu precisava sentar, porque era meu direito de sentar, mas o que eu faço? Pode sentar. Não tem de cada um primeiramente o que é seu. Eu tenho algo para fazer, eu tenho algo para servir ao Senhor, na igreja, alguma coisa para fazer. Eu teria direito de fazer outra coisa, mas o que eu vou fazer? Eu não vou olhar primeiro para o que é meu, mas o que é dos outros. Servir o outro, estar disposto a colocar o outro sempre em primeiro lugar do que eu. Isso é fácil? De jeito nenhum. É um desafio. E a gente precisa lutar contra isso. Querer o outro primeiro, depois eu. Querer mais o outro do que a mim. Mais o direito do outro do que o direito meu. É um desafio para viver a comunhão como irmãos. Eu abro mão do que é meu para o outro. A gente precisa estar atento a isso. Amém? Não é fácil, não. Eu poderia dar um monte de exemplo, mas não vou para não criar problema maior, né? Nós estamos falando de comunhão, se eu der muito exemplo, dá problema. Tem cara que trabalhou com comunhão, né? Vamos lá. Romanos 12,16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Paulo diz: seja unânime, um só. Não fica almejando coisa alta, não fica almejando aparecer mais do que o outro. Sirva. Aquele que quer ser maior, seja o menor. Por quê? Porque Deus exalta os humilhados. Quantas vezes é tão difícil isso, né? O ser da igreja. Quantas vezes é difícil servir? Acontece uma coisa na igreja, em salão aqui, por exemplo, derrama aqui, pá. Alguém chega e fala: Paulo, não tem ninguém para limpar isso aqui não? Por que você não vai lá e pega o pano e limpa? Não tem cadeira para mim, não tem ninguém para pôr uma cadeira para mim aqui não? Pega a cadeira, vou lá para você sentar. O problema, irmãos, é que infelizmente nas igrejas, eu não estou falando da nossa, porque graças a Deus não é essa visão aqui.
os irmãos têm tido, mas em muitas igrejas, porque as pessoas pagam os seus dízimos, aulas, eles acham que têm obrigação de serem servidos na igreja. Eu estou pagando, eu sou obrigado a chegar lá, o salão está limpinho, a cadeira está arrumada, está tudo pronto para me servir. Isso não é o propósito de igreja. Igreja é nós estarmos dispostos a servir. Seria maravilhoso cair um copo de água aqui e de repente vir um correndo de lá e outro correndo de cá, cada um limpando na mão para chegar aqui para limpar. Está faltando uma cadeira, tem 2, 3 com a cadeira na mão para a pessoa sentar. Isso é uma visão muito simples que eu estou colocando aqui, da disposição para servir. Ninguém quer ser mais. Não me chamam para orar lá no público. Nunca mais me chamaram para orar. Não me chamam para pregar mais. Eu estou revoltado nessa igreja. Não me dão oportunidade. Eu falo assim, olha, não ambiciona coisa alta, não. Não ambiciona coisa alta. Isso aqui que Paulo está falando, não ambicioneis coisas altas, é você deixar. Deixa Deus. Deixa Deus. Deus vai honrar. É Deus. Não fica magoado. Você não tem oportunidade de pregar no púlpito aqui? Vai pregar, vai falar para o vizinho, para a pessoa na rua. Sabe? Às vezes você não dirige o culto, canta aí no seu banco. Às vezes você não olha para frente, mas seja um intercessor aí onde você está. Não queira aparecer. É tão triste os que querem aparecer, porque quando a pessoa quer aparecer, a coisa mais fácil de acontecer é a pessoa estar fazendo apenas na carne. É tão bonito quando a pessoa, sabe, deixa eu aqui. Né? Essa semana que a gente passou, eu vivenciei muitos momentos assim. Chegava alguns que corriam lá para frente, qualquer oportunidade hoje. E era tão triste a gente ter que chegar e falar assim, hoje você não vai ter oportunidade, não dá. Mas era tão bonito quando a gente chegava para alguém e falava, bom, você vai trazer uma palavra. A pessoa falava, mas hoje, não, deixa eu aqui, talvez tenha mais alguém. Está entendendo como é que deve existir? Nós precisamos pensar que para manter a unidade, eu preciso manter a minha humildade. A humildade dentro da igreja. É eu saber o meu lugar e deixar que Deus me honre. É Deus quem vai me honrar. É Deus quem vai me honrar. O tempo dele, o jeito dele e para a glória dele. E terminando, nós precisamos promover a paz. Efésios 4:13 nos diz que procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procura manter a paz na igreja. Romanos 12:18 diz assim: se for possível, quando estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Hebreus 12:14, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Manter o vínculo da paz. Procura ter paz com todo mundo. Procura ser uma pessoa que promova a paz com todos. E aí é interessante esse detalhe aqui, ó. Se for o quê? Possível. Tem hora que não é possível. Tem gente que faz tudo para ter paz com essa pessoa, uma pessoa não quer ter paz com você. Não é? Mas se for possível, tenha paz com todos. Procura guardar em espírito, não é? Procura guardar a unidade do espírito, isso pelo vínculo da paz. A gente precisa procurar ter paz na igreja. Parar de inflamar problema. Parar de criar problema. Parar de contar problemas dos outros. Gente, fulano favorito de você. Olha, você não sabe o que está falando de você. Você não sabe o que viram. Olha, para disso. Procura paz na igreja. Procura manter a paz. Sabe, isso é a necessidade que nós vamos precisar manter para que a igreja possa perseverar na comunhão. Na comunhão, seguir a paz. E aí termina o culto, você chega e já manda mensagem para a pessoa que está lá. E o pastor hoje falou tudo para você. E vamos terminar. Já, da última vez que eu falo, vamos terminar. Agora de verdade. Falando palavras edificantes. Verso 4:29, não sai da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Efésios 5:3-4, mas a prostituição, a impureza, a avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem torpeza, nem pacoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações
de graças. Efésios 5,19, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor de coração. Irmãos, perseverar na comunhão, mesmo quando tudo parece contrário, quando as atitudes das pessoas nos magoam, quando nos ofendem, nós precisamos aprender a viver como um corpo, respeitar, honrar uns aos outros. Irmão, eu vou te falar isso mais uma vez: você vai ser magoado na igreja. Você vai ser magoado na igreja. Uma hora ou outra vão te magoar. Uma hora ou outra eu vou te magoar. Porque nós somos falhos. Uma hora ou outra a gente não vai corresponder. Ninguém é perfeito. Nós estamos aqui em construção, sendo santificados, transformados, glória, glória, glória. Quando a gente vai chegar à perfeição? Quando a gente estiver no céu. Aqui vai ser assim. E eu preciso suportar, perdoar, preciso elevar para continuar vivendo em unidade. A vida de comunhão, e aí eu vou falar uma coisa importante, ela não é só uma mão única, mas ela é mão dupla. Às vezes as pessoas querem que os outros façam para ela, mas ela não faz para ninguém. Ela quer que os outros sejam bonzinhos, tratem com respeito e tal, mas ela não faz para ninguém. Então é difícil isso. Faça para os outros aquilo que você quer que faça para você. Trate do jeito que você gostaria de ser tratado. Sabe, a pessoa não faz nada para ninguém, não dá um sorriso, não fala nada, não participa de nada e quer que os outros deixem também. É difícil. Faça também. A pessoa nunca fala comigo, fala com a pessoa. Ela vai falar com você uma hora. A gente vai desenvolvendo isso. E é preciso, é uma dupla de mão. É uma via de mão. E aí, nós precisamos continuar firmes nisso, irmãos. Nós precisamos manter firmes. Comunhão, associação com pessoas que envolvem amizade, participação nos sentimentos, nas experiências, na vivência, no propósito, é viver junto, é estar junto. Sabe, quando nós fazemos, o que nós fizemos domingo aqui, no jantar dos pais? Sabe o que a gente fez aqui? A gente estava fortalecendo vínculos. Ou vocês acham que a gente faz o jantar dos pais para a gente comer comida diferente só? Não, a gente pode comer muita coisa diferente sem ser preciso fazer um jantar. Mas a gente faz é para a gente estar junto, é para a gente comer junto, é para você trazer o que você fez, você participar, a gente tá junto. Aquela hora que você está na fila, que você está conversando, você está rindo, você vai para as mesas. Isso que é o fortalecer vínculo, fortalecer a comunhão. É importante participar. A gente vai para o sítio, a gente vai para os cultos fora, nas casas. Vai, participa. Mas não gosta, mas vai sem gostar. Não é? Participa. Faça isso. Vai ser bom para você, vai ser bom para a unidade da igreja, vai ser bom para a sua vida. Participe, se esforce. Se esforce. Por quê, irmão? Todo crente precisa participar de uma igreja local, ter uma família cristã para comungar, alimentar-se de Cristo, servir com os seus talentos e dons espirituais que foram concedidos a Deus, por Deus a você, para ser bênção. E você vai ser cobrado por isso. Não dá para você querer ser crente sozinho, isolado, sem participar de nada. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver essa virtualidade. Vamos ficar de pé para a gente orar. É desafiador, mas é possível. Se não fosse possível, não estava na Bíblia para a gente fazer. Se a gente não está dando conta, é falta da gente esforçar. Vamos pegar firme nisso e que a nossa igreja cristã local possa ser um lugar de unidade. Está faltando metade da igreja que hoje faz. Mas se essa metade está aqui, todo mundo que está aqui nessa noite assumir um compromisso de fazer a unidade, a comunhão da lei, a gente quebra a outra metade que não tem. A gente quebra eles e eles vão começar a viver em comunhão também. Amém? Está disposto a lutar por isso? Está disposto a lutar pela comunhão da igreja? Depende de mim e de você. Que nós possamos ter essa disposição de lutar pela unidade, mantendo a comunhão, e isso para a glória do Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, estamos na tua presença, reunidos aqui com a tua igreja, analisando a tua palavra, olhando aquilo que o Senhor quer de nós como igreja. Ó Deus, nós sabemos o grande desafio que temos de viver em unidade. Sabemos, ó Pai, que é algo tão difícil, mas nós, como filhos teus, como servos do Senhor, estamos aqui, ó Deus, na tua presença, com os nossos corações dispostos a lutar para manter a comunhão da igreja local.
Ó Deus, nos ajude, nos capacite, ó Pai, nos dê força, livra-nos, ó Pai, de sentimentos que às vezes geram em nós essa separação, esse isolamento, ó Pai. Tira isso de nós, ó. Os corações aqui talvez amargurados, coração cheio de tristeza, de repressão contra algum irmão, irmã, que o Senhor possa tirar isso, ó Deus. Coloque amor nesses corações, coloque disposição em perdoar, comunhão uns com os outros, amor fraternal, que possa ser a marca das nossas vidas. E nós queremos fazer isso, ó Pai, não para a nossa glória, mas nós queremos fazer isso para a glória do Teu nome, para que em nós seja visto o Deus que nós servimos. Abençoa a vida dessa igreja, faça dessa igreja em Jacaú uma igreja que persevera na comunhão. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe cada um. Está na internet, você estuda na Facebook, depois você pode acompanhar. Nós seremos terminados, você possa ir desfrutando a luz para você.